Olá pessoal, eu sou a Paula Deluca, arquiteta e urbanista, analista da Divisão de Planejamento Urbano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como aprovar projetos de loteamento na Prefeitura de Betim. Vamos começar então do básico. O que é um loteamento? O loteamento é a subdivisão de uma área em lotes que podem ser construídos, além de abrir novas vias de circulação ou modificar as vias já existentes. Essa definição está na Lei Federal 6766 de 1979, que regulamenta o parcelamento do solo e é uma referência para essa área. Destaco que os loteamentos eles podem ser abertos, fechados ou de acesso controlado. Além da legislação federal, é muito importante que o RT, seja um arquiteto ou engenheiro civil, consulte as leis municipais. Em Betim, duas normas que você precisa conhecer são a Lei Complementar número 19 de 2023 e o Decreto número 44.419 também de 2023. O processo de aprovação aqui em Betim é totalmente digital. O responsável técnico deve abrir o processo no Sistema de Aprovação de Projetos, que você encontra no site da DEPURB, na aba de Serviços em Aprovação Digital. Se você já tem cadastro, é só logar, preencher as informações e anexar a documentação necessária. Se ainda não tem, precisa fazer o cadastro primeiro, que é bem simples e gratuito. Quando você abrir o processo, o sistema gera automaticamente um boleto para o pagamento da taxa de análise. Essa taxa é calculada com base na área total do loteamento e você pode conferir o valor por metro quadrado na tabela de preços públicos, também no site da DEPURB. E essa taxa ela pode ser paga de forma parcelada. Para abrir o processo, o responsável técnico deve anexar alguns documentos obrigatórios que estão descritos no artigo 14 do Decreto Municipal. Esses documentos incluem o requerimento assinado pelo proprietário ou pelo responsável técnico, o comprovante de pagamento das taxas, a cópia do documento de identificação do proprietário, a matrícula do registro de imóveis ou a transcrição das transmissões, que devem ser emitidas nos últimos 6 meses, as diretrizes básicas municipais válidas, emitidas nos últimos 2 anos, os pareceres e documentos exigidos, como, por exemplo, a certidão de EIV e as diretrizes metropolitanas, o projeto urbanístico INDWG, georreferenciado em CIRGAS 2000, a RT ou RRT do projeto urbanístico quitada e assinada, planta de isodeclividade em DWG, seguindo os intervalos e cores do decreto, e outros documentos relevantes, como os termos de compromisso de medidas mitigadoras do EIV e o termo de ajustamento municipal, se for o caso. Lembre-se que essa é a documentação obrigatória, mas outros documentos podem ser solicitados durante a análise. Outro ponto importante são os percentuais mínimos de área que devem ser doados ao município, que visam melhorar a qualidade de vida urbana. Esses percentuais estão detalhados no quadro 3 da Lei Complementar 19 e eles totalizam, no caso dos loteamentos, no mínimo 35% da área total da gleba, que é destinado às áreas verdes e às áreas institucionais. Depois que essa documentação for toda analisada e o projeto estiver de acordo com as regras definidas na legislação de parcelamento do solo, o arquivo georreferenciado vai para a seção de cartografia, que verifica a localização na base cartográfica municipal. Com a aprovação da cartografia, a DPU emite a certidão de conformidade do projeto urbanístico. A partir daí, o responsável técnico deve submeter documentos adicionais conforme o anexo 2 do decreto. Estão incluídos nesse momento os projetos complementares como geométrico, de terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização e paisagismo. E, posteriormente, a planilha financeira com o custo das obras de infraestrutura e o cronograma físico-financeiro, que deve ter duração máxima de 4 anos. Uma vez que essas etapas estejam concluídas, o RT deve apresentar um instrumento de garantia para a execução das obras de infraestrutura. Esse instrumento ele pode ser ou uma apólice de seguro ou uma escritura pública de caução. Após a assinatura de todos os termos e documentos referentes à garantia, o processo então fica pronto para aprovação. Isso acontece com a publicação da certidão de aprovação do parcelamento do solo. Para isso, o RT ele deve então anexar 3 vias do projeto urbanístico assinadas pelo responsável técnico. 2 dessas vias elas são entregues ao empreendedor após a assinatura do secretário
junto com 2 cópias da certidão de aprovação. Uma outra via da certidão de aprovação, ela servirá para publicação no órgão oficial. A aprovação, então, ela termina com o envio da prancha do projeto urbanístico, assinada e digitalizada para a seção de cartografia, que faz o lançamento cartográfico do loteamento, incluindo o georreferenciamento da planta cadastral. Então, uma vez aprovado esse loteamento, o responsável técnico ele deve anexar ao processo, em até 180 dias após a emissão dessa certidão, as matrículas do registro de parcelamento, incluindo as matrículas das áreas públicas. E não se esqueça, o empreendedor ele deve informar a prefeitura o início das obras de infraestrutura por meio de um processo físico específico. Essas obras elas devem ser concluídas em até 4 anos, conforme o cronograma aprovado. O acompanhamento é feito pela equipe da Ecos. Na descrição desse vídeo, você encontrará links para as leis mencionadas e outras informações úteis. E em caso de dúvidas, a equipe da DPU estará à disposição pelo telefone 3512-3211, também pelo e-mail urbano.sorte@gmail.com ou no atendimento presencial de segunda a sexta, das 9 às 17, na Sorte. Muito obrigada por assistir e até a próxima!